Irmãos, podem abrir comigo sua Bíblia no livro de Atos. Hoje nós veremos todo o capítulo 14 do livro de Atos. A partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura com atenção. São bastantes versículos, tá bom? Nós vamos honrar ao Senhor prestando atenção na sua palavra. Atos capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Verso 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: levanta-se, apruma-te direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era um principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos homens, seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Verso 24. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália,
e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram em Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Até aqui a leitura desse texto. Então hoje nós veremos o capítulo 14 inteiro de Atos, em que vai narrar o fim da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Então aqui é o fim da primeira viagem missionária, que começou lá no início do capítulo 13. Nós vimos que eles saíram de Antioquia da Síria, foram para a ilha de Chipre, depois eles foram para Antioquia da Pisídia, e hoje nós veremos outras cidades que Paulo e Barnabé passaram. E parece que o objetivo de Lucas, ao narrar esse texto, é duplo. É mostrar como o evangelho começou de fato a se espalhar entre os gentios. Como o evangelho começou de fato, como ele diz no finalzinho ali, do capítulo 14, como Deus abriu aos gentios a porta da fé. E também para nos mostrar que tribulações fazem parte normal da vida cristã. Você vai ver que desde o início até o fim da primeira viagem missionária, quase em todas as cidades, especificamente nesse capítulo 14, Paulo e Barnabé enfrentaram perseguição. E Lucas também quer nos mostrar isso, que as tribulações são parte normal da vida cristã. E o texto de hoje ele está dividido em 3 partes, tá bom? Baseado nos 3 movimentos de Paulo e Barnabé. Então, no primeiro ponto, Paulo e Barnabé, eles pregam em Icônio. Então essa vai ser a primeira parte, tá bom? Eles vão até Icônio, são todas cidades que ficam hoje na atual Turquia, tá bom? Depois, na segunda parte, nós veremos Paulo e Barnabé em Listra, e na terceira parte nós veremos eles passando por várias cidades para retornar até Antioquia da Síria, da onde eles tinham saído. Então essas serão as 3 partes, é assim que Lucas divide o texto, e é assim que nós vamos seguir, tá bom? Então na primeira parte, Paulo e Barnabé, eles pregam em Icônio, do versículo 1 até o versículo 7. Depois de saírem de Antioquia da Pisídia, que nós vimos na semana passada, Paulo e Barnabé, eles vão até Icônio, que é uma cidade que fica ali no centro da atual Turquia. E chegando lá, Paulo e Barnabé, eles fazem o que quase sempre faziam. Quando eles chegavam no lugar, eles iam procurar a sinagoga, aonde eles anunciavam o evangelho. E Lucas diz, no versículo 1, que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E a palavra grego aqui não se refere a pessoas nascidas na Grécia, tá bom? Grego é todo aquele que não é judeu. Como a cultura e a religião gregas havia se espalhado pelo mar Mediterrâneo, pela Europa, pela aquela parte do Oriente Médio, desde as conquistas de Alexandre o Grande, 200, 300 a.C., era comum as pessoas era comum você se referir a todo aquele povo como grego, mas porque a cultura era grega, não porque eles haviam nascido na Grécia, tá bom? Então veio a crer, muitos judeus vieram a crer, e gregos, ou seja, pessoas de cultura grega, mas que podem ter nascido em qualquer lugar daquela região, tá bom? Mas o versículo 2, versículo 1 começou com grande fruto, multidões crendo, de judeus e de gentios. Mas agora no versículo 2 já começa a oposição. E diz que, mas os judeus que não tinham crido, incitaram e irritaram o ânimo dos gentios contra os irmãos. Então alguns judeus, porque alguns haviam se convertido, aqueles que não creram, aqueles que não obedeceram à palavra, se juntaram com os gentios que também não haviam crido e começaram a incitar as pessoas daquela cidade contra Paulo, contra Barnabé, contra os irmãos. Começaram a indicar, começaram a fazer a cabeça das multidões para perseguirem Paulo e Barnabé, mas mesmo assim eles não param. Versículo 3 diz que eles ainda ficaram bastante tempo em Icônio e falavam ousadamente no Senhor. Falavam ousadamente, eles não estavam muito preocupados com a perseguição, as pessoas, com o ódio, desculpa. As pessoas ali estavam odiando eles, mas eles continuavam pregando. E
diz o texto que Deus confirmava, o versículo 3, a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Sinais e prodígios são milagres. Então, enquanto eles iam pregando, Deus concedia que eles fizessem sinais e prodígios. E nós já vimos, em textos anteriores de Atos, que esses sinais e prodígios tinham um objetivo específico, de atestar a mensagem, de mostrar que aqueles homens eram enviados de Deus para anunciar a sua palavra. E então houve uma divisão entre o povo da cidade. E o versículo 4 diz que se dividiram em dois grupos. Uns eram pelos judeus, que queriam persegui-los, e outros eram pelos apóstolos. Uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. A cidade se dividiu. Lembra que nós vimos na semana passada das duas reações ao evangelho? Ou nos submetemos em amor, ou rejeitamos em ódio. Esses são os dois grupos aqui nessa cidade. Aqueles que amavam o evangelho e eram pelos apóstolos, e aqueles que odiavam o evangelho e eram contra os apóstolos, e eram por aqueles que queriam persegui-los. Mas perceba um detalhe. Você percebe que Lucas, ele diz que uns eram pelos apóstolos no plural. Mas qual era o único apóstolo que estava aqui? Paulo. Será que Barnabé também era um apóstolo? Para isso, nós precisamos relembrar o significado da palavra apóstolo. O significado básico da palavra apóstolo significa enviado. Aquele que é enviado. E dentro da Bíblia nós temos esses dois sentidos no Novo Testamento. Nós temos o sentido estrito dos 12 mais Paulo, que eram apóstolos de fato, que tinham uma autoridade específica sobre a igreja, da qual ninguém mais tem, que tinham autoridade de doutrina, e apóstolos no sentido de enviados para cumprir uma missão. Então, provavelmente, Lucas está usando nesse segundo sentido. Paulo e Barnabé, eles haviam sido enviados pela igreja de Antioquia como missionários. Então, apóstolos aqui, provavelmente não se refere àquele grupo específico, mas que os dois haviam sido enviados, comissionados para pegarem o evangelho ali. E o versículo 5 diz que surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Então eles começaram, juntaram os homens poderosos e queriam maltratá-los e apedrejá-los. Ou seja, queriam matá-los. E o que Paulo e Barnabé fizeram? Agora sim, eles fugiram. E eles vão para as cidades ali da Licaônia e continuam pregando o evangelho. Eles podiam parar, vamos dar um tempo, né? Não, eles fogem, claro, eles não queriam morrer, né? Não romantizavam a morte, queriam continuar pregando o evangelho. Então eles fogem para não morrer, mas continuam pregando o evangelho por onde passam. Tá bom? Então essa é a primeira parte do texto. Paulo e Barnabé em Icônio, judeus e gentios se convertem, a cidade se divide, uns contra os apóstolos, outros a favor deles, e aí esses que são contra querem apedrejá-lo, querem matá-los, então eles fogem. E agora Lucas vai narrar o movimento, a viagem, a pregação de Paulo e Barnabé em Listra, a partir do versículo 8. E Lucas, ele já começa dizendo que houve um milagre em Listra. Haviam tido milagres, como nós vimos em Icônio, mas Lucas não registra. Mas agora, em Listra, ele registra. Porque as consequências desse milagre são muito interessantes. E ele diz que havia um homem que era paralítico desde o nascimento. E ele ouviu Paulo pregar. Ele ouviu, diz o texto. E então Paulo olhou para ele, olha o versículo 9. Quando fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: apruma-te, levanta-se direito sobre os pés. Então Paulo olha para ele e vê que aquele homem tinha fé. Ele ouviu Paulo pregar. Ele tinha fé para ser curado. Ou seja, ele tinha confiança de que Deus poderia transformá-lo, poderia curá-lo. Lembra, quando Jesus fazia algumas curas, ele dizia:
a tua fé te salvou. A mesma fé depositada em Deus para a salvação é a mesma fé de que Deus pode transformar qualquer coisa que Ele quiser. Paulo vê que aquele homem tinha uma fé genuína em Deus, e então manda com que ele se levanta e o cura. E agora o versículo 11 diz que as multidões, quando viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, que era a língua daquela região: os deuses em forma de homens desceram até nós. As multidões ficaram ensandecidas, alucinadas. Elas viram Paulo e Barnabé fazendo a cura, e aí acham que eles eram deuses. E diz o texto que elas começaram a chamar Barnabé de Júpiter, que era o equivalente romano do deus grego Zeus, tá? Júpiter é Zeus, e chamavam Paulo de Mercúrio. Chamavam Paulo de Mercúrio, que era o equivalente de Hermes, na mitologia grega. Talvez você conheça a mitologia grega, tá bom? Hermes e Zeus, para os romanos tinha outro nome, Mercúrio e Júpiter. E eles chamavam Paulo de Hermes, porque Hermes era o mensageiro dos deuses. Então, como Paulo pregava mais, então esse deve ser Hermes, porque ele prega mais, porque ele fala mais. E Barnabé era só Zeus ali. E aí diz o texto que vem os sacerdotes e querem sacrificar, traz touro, traz boi, e querem sacrificar para eles. E diz o texto que Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes, que era um sinal de quando o judeu ouvia uma blasfêmia. Se você assistiu a Paixão de Cristo, você vai lembrar, no julgamento de Jesus, né, quando os fariseus rasgam as suas vestes, como um sinal de que haviam ouvido uma blasfêmia. Isso era comum entre os judeus, quando eles ouviam alguém cometendo uma blasfêmia contra Deus, e aqui eles estavam chamando criaturas de Deus. Então Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes, e aí começam a confrontá-los. E diz o versículo 15, que Paulo diz assim: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Paulo os confronta aqui. Paulo diz: olha, nós estamos pregando o evangelho para vocês, para que vocês se convertam justamente dessas coisas vãs, inúteis, sem valor. É por isso que nós estamos pregando. E se convertam ao Deus vivo. Qual é o ponto de Paulo? Seus deuses são deuses mortos. A gente quer que vocês adorem Deus, o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo o que há. Paulo confronta eles. E no versículo 16 ele continua, ele diz: nas gerações passadas, que Deus havia permitido que os povos andassem pelos seus próprios caminhos. Deus escolheu Israel para se revelar. Mas ainda assim, por mais que Deus não tivesse dado a revelação especial para os outros povos, Paulo diz que ele ainda se revelou. E se revelou como? O versículo 17: contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, e enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Então Paulo diz: olha, vocês até hoje não ouviram sobre o Deus de Israel, não ouviram o evangelho, mas ainda assim, vocês podem conhecer algo a respeito desse Deus, porque foi esse Deus que criou todas as coisas, é esse Deus que deu estações frutíferas para vocês, é esse Deus que quando vocês se alegram, é desse Deus que vem a alegria. Então Paulo, aqui, se você comparar com a pregação na cidade de Antioquia da Psídia, que nós vimos na semana passada, você verá uma grande diferença. Você vai lembrar que no domingo passado nós vimos a pregação de Paulo, era cheia de profecias, lembra? Ele citava salmos, citava os profetas, citou Isaías, citou Abacuque. Por quê? Porque ele estava falando para judeus. Ele estava falando para gentios que temiam a Deus, que conheciam a religião judaica. Mas aqui agora Paulo está falando para pagãos que nunca ouviram a respeito do Deus de Israel. Então ele faz uma abordagem diferente aqui.
apontando para algo que todos eles poderiam ver: a criação, os frutos, o pão, a alegria no coração de cada um deles. Essa aqui não é a pregação do Evangelho. Paulo não fala de Jesus, do perdão dos pecados. O texto diz que Paulo já estava pregando. Paulo mesmo diz: a gente já está pregando para vocês. Mas Lucas relata isso aqui para nós, para que a gente possa aprender com o exemplo de Paulo. Aprender com o exemplo, de ministrar de maneiras diferentes para pessoas diferentes. E no versículo 18, depois de Paulo dizer tudo isso, diz o texto, que foi ainda com muita dificuldade que eles impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. A multidão estava doida, não queria nem saber, queria sacrificar para eles. Sabe por quê? Tinha uma lenda naquela região de que há muito tempo atrás os deuses Hermes e Zeus, ou Mercúrio e Júpiter, haviam descido para uma região ali perto. E eles estavam passando pela cidade, e somente uma família, um casal, ofereceu hospitalidade para os deuses. E então os deuses mandaram um dilúvio que destruiu toda a cidade, menos aquele casal que os receberam. Então a multidão estava ensandecida, porque elas estavam com medo dos deuses. Os estudiosos vão dizer, porque essa lenda era muito comum naquela época. Eles estavam com medo. Não, a gente tem que sacrificar para eles, tem que agir bem com eles, porque senão nós vamos ser mortos. E mesmo depois de Paulo pregar, eles ainda queriam oferecer sacrifícios para Paulo e Barnabé, como se eles fossem deuses. Como se eles fossem deuses. Mas conseguiram impedir. E a história não para. Diz o versículo 19, que nessa cidade, depois eles conseguirem impedir os sacrifícios, vieram os judeus das outras cidades, que queriam perseguir Paulo e Barnabé. Judeus lá de Antioquia, que nós vimos na semana passada, e judeus de Icônio. E começaram a fazer ali, a instigar as multidões da cidade, para perseguirem Paulo e Barnabé. Lembra que eles já queriam apedrejá-los em Icônio, na cidade passada? Agora eles conseguem. E diz o texto, que eles apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Você imagina essa cena? Você imagina como é uma pessoa ser apedrejada até a morte? Paulo não morreu, mas as pessoas acharam que ele morreu. Você imagina como estava o seu corpo, sua cabeça? Pegaram ele e levaram para fora da cidade. Tem gente que acha que a gente vive no pior momento da face da terra. Irmãos, olha isso aqui. Olha isso aqui. Apedrejar gente. Dá como morto, deixa ali, ó. Depois vai todo mundo para casa sossegado. Os nossos tempos não são os piores. Já teve tempo tenebroso nesse mundo também. E diz o texto, que deixaram ele lá. Os irmãos rodearam Paulo, e Paulo se levantou. E o que ele fez? Olha o versículo 20. Ele se levantou e entrou na cidade. Não, Paulo, você está maluco, Paulo. Não pode ser, né? Paulo volta e entra na cidade. Não diz o texto, mas eu imagino que escondido, né? Eu imagino. Porque senão ele teriam terminado de matá-lo. E aí ele fica na cidade. E aí diz o texto, olha o finalzinho do versículo 20. No dia seguinte, ele foi com Barnabé para Derbe. Não pode ser. Eu só acredito porque é a Bíblia. Depois de quase morrer, apedrejado, volta para a cidade, deve ter ficado lá, sendo cuidado, e no dia seguinte já viaja. E, irmãos, não tinha trem, não tinha avião, não tinha carro, era a pé, na maioria das vezes. E aí, ele vai para Derbe, tá bom? Então essa é a segunda parte do texto. Primeira parte, Icônio, ali, tá bom? Pregam, judeus e gentios se convertem, aí eles querem perseguir Paulo e Barnabé, eles fogem para Listra. Em Listra, pregam o evangelho, curam um homem, as multidões querem adorá-los como deuses, eles impedem,
depois os judeus que queriam persegui-los vêm e mandam apedrejá-los. São apedrejados e agora eles vão para Derbe. E de lá vem a terceira parte do texto. Eles vão retornar para Antioquia da Síria, que é lá a Antioquia do começo do capítulo 13, da onde eles foram enviados, que foi o sermão que o pastor Flávio pregou. Vocês lembram o último sermão de Atos do ano passado que o pastor Flávio pregou? Foi a igreja enviando Paulo e Barnabé, a igreja de Antioquia da Síria. E agora eles vão retornar para essa igreja, tá bom? Do versículo 21 até o versículo 28. Diz o texto no 21 que em Derbe, que é para onde Paulo foi logo depois de ser apedrejado, eles pregaram, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e foram feitos muitos discípulos. Então parece que não teve nenhuma intercorrência. Se teve, Lucas não narra. E Paulo e Barnabé agora eles voltam para Listra, Icônio e Antioquia, as 3 cidades que nós vimos nesses últimos 2 domingos. Listra, aonde eles foram apedrejados, Icônio, que é a primeira cidade que nós vimos hoje, e Antioquia da Psídia, que é a cidade que nós vimos na semana passada. E o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? O versículo 22 diz: fortaleceram o ânimo dos discípulos, exortaram a permanecerem firmes na fé, mostraram que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, e promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros. Então eles fizeram 4 coisas. 4 coisas, presta atenção comigo, tá bom? Primeiro, o que eles fizeram em cada uma dessas cidades? Eles fortaleceram o ânimo dos discípulos. Talvez os discípulos dessas cidades estivessem tristes, é claro. Aqueles que haviam pregado para eles se converterem, foram perseguidos. Paulo quase assassinado. Talvez eles estavam tristes. Talvez eles estavam começando a enfrentar algum tipo de perseguição. Talvez eles estavam sofrendo pressão. Então Paulo e Barnabé vêm até eles e começam a fortalecê-los, fortalecer os seus ânimos. Segunda coisa, Paulo e Barnabé, eles exortavam, e aqui a palavra exortar não é daquele puxão de orelha, tá? É encorajar. Exortar não é só puxar a orelha, tá bom? É encorajar, e aqui o sentido é de encorajamento. E eles encorajaram esses irmãos a permanecerem firmes na fé. Encorajaram esses irmãos a permanecerem firmes na fé. Os dias que viriam talvez fossem obscuros, ou talvez já estavam sendo. Talvez as perdas, as lutas e as dificuldades estavam batendo na porta, e eles estavam sendo tentados a abandonar a fé. Por quê? Paulo e Barnabé encorajaram para que eles permanecessem firmes. Terceira coisa, depois de fortalecer, de encorajar, eles também avisavam, aconselhavam eles, dizendo: olha, é por meio de muitas tribulações que nós devemos entrar no reino de Deus. Tribulações são normais para a vida cristã. Talvez aqueles irmãos estivessem escandalizados. Ah, mas eu achei que se eu me convertesse ia acabar os meus problemas, ia dar tudo certo. Não sei, talvez eles estivessem pensando assim. Eu não sei, mas eu sei o que Paulo responderia se eles estivessem pensando assim. Através de muitas tribulações importa que entremos no reino dos céus. Faz parte, é a vida, é a vida. E por fim, eles promoviam a eleição de presbíteros em cada uma dessas igrejas. Ou seja, eles auxiliavam aquelas igrejas a escolherem pastores. Presbíteros, ancião, bispo, são palavras para pastores, homens que lideravam a igreja. Tá bom? Então nós vimos aqui, primeiro, nós podemos ver nessa eleição de presbíteros, que Paulo e Barnabé, eles plantavam igrejas. Paulo e Barnabé não plantavam projetos. Paulo e Barnabé não plantavam missões, organizações missionárias. Não tem nada de errado com elas. Mas o foco principal de Paulo e Barnabé era estabelecer igrejas. E eles promoviam a eleição de presbíteros, plural, mais de um por cada igreja. Pastores, um grupo pastoral que liderava a igreja. Então, resumindo, Paulo e Barnabé, eles estabeleceram as igrejas que eles plantaram. Eles não plantaram e deram tchau e benção. Eles plantaram, depois voltaram, estabeleceram, e meses depois,
Paulo escreve a carta aos Gálatas para essas igrejas aqui. A carta de Paulo aos Gálatas é para essas igrejas que ele plantou nessa primeira viagem missionária. Então ele não deu com a mão para as igrejas, mas auxiliou cada uma delas a se estabelecer nos caminhos do Senhor. E assim, no final do versículo 23, diz que depois de orar, com jejum, os encomendaram ao Senhor, ou seja, agora fizemos o nosso trabalho, fiquem com Deus, vamos partir. Partiram. E aí diz o texto que eles passaram por outras cidades, outras regiões, pregaram na cidade de Perge, passaram pela cidade de Atália, e no final do versículo 26 diz que eles navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora haviam terminado. Eles retornaram para a igreja enviadora. E quando chegaram, eles relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Tudo que Deus havia feito com eles, e ficaram ali muito tempo, porque por mais que Lucas narra assim, numa pancada, né, uma pancada só, essa viagem durou mais ou menos uns 2 anos para mais, 2 capítulos, mais ou menos uns 2 anos, a gente lê, a gente perde essa noção, essa dimensão temporal, mas foram mais ou menos 2 anos que Paulo e Barnabé gastaram nessa primeira viagem missionária, passando por Chipre, e por cidades que hoje fazem parte da atual Turquia, tá bom? Essa então foi a explicação do texto, essas 3 partes. Vimos Paulo e Barnabé em Icônio, em Listra, e depois passando por várias cidades, mas para retornar para Antioquia da Síria. E eles passaram fortalecendo as igrejas, fortalecendo os irmãos, encorajando os irmãos, promovendo a escolha de pastores, a escolha de presbíteros. E agora eu gostaria de encerrar esse sermão com algumas aplicações. O que esse texto pode ensinar para a nossa vida? O que nós podemos aprender? Primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto é que nós precisamos compreender as pessoas para as quais nós queremos ministrar. Nós precisamos. Esse é um princípio do livro de Atos. Todas as pregações relatadas do apóstolo Paulo são diferentes. Quando ele prega para judeu, é diferente. Quando ele prega para gentios, pagãos, iletrados, como aqui, é diferente. Quando ele vai pregar para os filósofos gregos lá em Atenas, eles eram pagãos, mas ele prega diferente. Quando Paulo vai pregar para cristãos, porque Paulo tem um relato de Paulo, lá no final do livro, que ele prega para uma igreja. É diferente. Esse é um princípio do livro de Atos. Eu preciso compreender as pessoas para as quais eu quero ministrar. O conteúdo do evangelho não muda, mas a abordagem sim. Lembra que eu falei, texto passado, Paulo pregando para judeu, do domingo passado, cita texto do Antigo Testamento, cita a história de Israel. Imagina se ele falasse isso aqui para esses pagãos. Eles nunca, talvez, nem tinham ouvido sobre Israel. Não tinha Facebook, Twitter, Instagram naquela época, nem jornal. Imagina se Paulo falasse do Antigo Testamento. O que é isso, Paulo? Entendi nada. Nós precisamos compreender as pessoas para as quais precisamos pregar. Lembro uma vez de um pastor que tinha um trabalho na USP. Ele disse para mim que uma vez uma jovem perguntou para ele assim: ô pastor, por que vocês crentes gosta de número? Ele, quê? É que vocês falam assim, João 3,16, Marcos 5,12, Romanos 9,18, o que é esses números que vocês falam aí? E a gente sai falando para as pessoas, lá em João 3,16, diz assim. Você imagina, você fala 3,16 para uma pessoa dessa, ela já está pensando, que isso, gente? Está dividindo, está multiplicando? O que ele está fazendo com esses números aí? Precisamos. E sabe por que isso é importante? Deixa eu dar um exemplo para você que é pai aqui. Pai, se você quer alcançar o coração do seu filho, você precisa compreendê-lo. Se você quer alcançar o coração do seu filho, você precisa compreendê-lo.
Muitos pais acham que porque já foram adolescentes, jovens e crianças, já sabem de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, as dúvidas, os questionamentos, os desafios dos seus filhos são totalmente diferentes do que os que você passou. As perguntas que os seus filhos estão fazendo hoje, que estão sendo bombardeados nas escolas hoje, nos filmes, nas músicas, a gente nem sonharia em ouvir no seu tempo. E se você quiser alcançá-lo, você precisa ouvir as suas dúvidas, você precisa ouvir os seus questionamentos, você precisa compreendê-lo para ir ministrar o coração deles. Eu venho de uma cultura, na minha época de adolescente, que na igreja você não podia ter dúvida. Se você perguntasse, falasse das suas dúvidas, as pessoas achavam que você estava desviando já. Não podia se perguntar, mas eu não sei, eu não entendo esse negócio de Jesus, você podia me explicar? É incrédulo. Não podia. Se eu estivesse lendo o livro e falasse para alguém, me ajuda a ler esse livro aqui, eu estou com uma dúvida, estou lendo livro de filosofia, para de ler. Ninguém ia ouvir a minha dúvida, eles iam mandar eu parar de ler. E é isso que muitos pais fazem, não escutam, para com essa bobeira aí, o que você está falando aí? Vou te tirar dessa escola, para de andar com esse amigo. Ao invés de ouvir primeiro, compreender, para depois ministrar. Aprendam com Paulo, antes de falar, compreenda, escute, saiba o que seus filhos estão assistindo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão aprendendo na escola. Nós precisamos disso. Os adolescentes de hoje estão ouvindo perguntas sobre ciência, sobre gênero, sobre política, que na minha época de adolescente eu nem sonhava em fazer, mas eles estão fazendo. E nós, como os pais, às vezes, mandamos eles ficarem quietos. E se eles não aprenderem com a gente, eles vão aprender com alguém. Então, ouça o que Paulo nos ensina aqui. Para ministrar para eles, ou para qualquer pessoa, você precisa compreendê-la. Você precisa acolhê-la. Você precisa saber das suas dúvidas, dos seus anseios, dos seus questionamentos. Então, isso vale para todo mundo, tá? Você quer alcançar seu filho? Você quer alcançar o seu cônjuge? Seu pai, a sua mãe? Primeiro, escute, estude, ouça. Ouça, para depois começar a ministrar o Evangelho. Mas há uma segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto. Irmãos, cuidado com a idolatria inata ao nosso coração. Nós fomos feitos para adorar. Nós somos feitos. O nosso coração foi feito para adorar, para louvar, para se dobrar, para se prostrar diante de Deus. O problema é que veio o pecado. E Paulo diz em Romanos 1 que nós passamos a adorar as coisas criadas, ao invés do Criador. E aqui nesse texto nós vimos um exemplo grotesco de idolatria, em que homens queriam adorar outros homens, como deuses. Imagina, a gente querer começar a adorar agora 2 homens aqui do nosso meio como deuses. Para nós é algo inconcebível. Inconcebível, mas não se engane. A nossa cultura pode não se dobrar diante de homens como deuses, mas se dobra diante de outras coisas. E eu e você podemos nos dobrar também. Ainda que não de joelho, muitas vezes, mas com aquilo que mais importa, com o coração. Por isso, é bom se perguntar de vez em quando, para qual ídolo eu tenho me dobrado? Qual área da minha vida eu tendo a desobedecer a Deus de maneira mais deliberada? Sabe por que é bom? Porque o problema do ídolo, o principal problema do ídolo, é que ou nós nos submetemos a ele ou a Deus. Foi Jesus quem disse, não podeis servir a 2 senhores, porque uma hora você vai desagradar um e agradar o outro. Em nossa cultura, o dinheiro é um ídolo.
E pessoas, inclusive cristãos, estão dispostos a tomarem caminhos tortuosos para ganhar um pouquinho mais. A sacrificarem tempo com seus filhos, com a sua família, com a sua igreja e com o seu próprio Deus, para ganhar um pouquinho mais. O que é isso, se não idolatrar o dinheiro? Você não está se dobrando diante do dinheiro, mas você está idolatrando. Em nossa cultura, o sexo também é um ídolo. E muitos de nós, dia após dia, estamos mergulhados na pornografia, mergulhados em pensamentos adúlteros, que ninguém mais vê. E aí a gente fica guardando na mente, achando que está tudo tranquilo. Em desejos que não procedem de Deus, usando roupas que não honram a Deus, para despertar sensualidade nos outros. E achamos que está tudo bem. O que é isso se não idolatria? Sabendo que é errado, mas fazemos. Em nossa cultura, o poder também é um ídolo, a fome de grandeza. E nós estamos dispostos muitas vezes a pisar nos outros, inclusive dentro da igreja. Servir, não para servir a Deus, mas para mostrar para os outros. Ao invés de honrarmos a Deus sendo servos humildes, o que é isso se não idolatrar o poder, a grandeza, o orgulho? Esses são os 3 grandes ídolos da nossa cultura: sexo, dinheiro e poder. Mas podemos ter outros, nossos cônjuges, nossos filhos, nosso trabalho. Sonde o seu coração com a orientação do Espírito Santo. Qual ídolo diante do qual eu tenho me dobrado e que tem me impedido de obedecer a Deus? O que tem dominado o meu pensamento? O que é que eu passo o dia pensando? O que é que eu penso quando ninguém me vê? Qual é o meu desejo mais profundo? Na onde eu tenho gasto as minhas energias? E talvez você vai ver e vai reconhecer o seu ídolo. Cuidado. Podemos não ser como esses habitantes de Listra, mas o nosso coração é tão idólatra quanto o deles. Os ídolos são diferentes e a maneira de adorar é diferente. Mas no fundo, nós somos tão idólatras quanto eles. Cuidemos, irmãos. Se não vencermos os nossos ídolos, Ele nos vencerá. E aí estaremos fazendo coisas que nós jamais julgaríamos ser capazes. Começa com um vídeo adulto hoje, amanhã termina em adultério. Começa sonegando o imposto hoje, amanhã termina em roubo. Mate o seu ídolo antes que ele mate você. Mas há uma terceira aplicação que esse texto nos ensina. E esse texto nos ensina que nós devemos ter uma perspectiva correta sobre o sofrimento. Como eu falei, parece que um dos objetivos de Lucas com esse texto é mostrar que a vida cristã não é um mar de rosas. Veja, por onde Paulo e Barnabé passam, menos uma cidade, eles enfrentam perseguição. E não só agora, quase todas as viagens missionárias que eles fazem. E Lucas diz no versículo 22, olha comigo de novo. Mostrando lá no final, que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aqui, Lucas está usando o reino de Deus no sentido do reino vindouro. Tá? Entrar no reino vindouro. Até o último dia da nossa vida, nós devemos passar por tribulações, é isso que ele diz. E aqui é mais provável que Lucas e Paulo, eles têm em vista o sofrimento específico por ser cristão. Mas nós sabemos pela Bíblia, que isso é verdade a respeito de qualquer sofrimento. Se eu sou um filho de Deus, o sofrimento vem e faz parte da minha vida. Só que se eu sou um filho de Deus, Ele tem um propósito específico. E o propósito é nos transformar à imagem do seu Filho. É nos santificar. O que tem te assolado, meu irmão? Talvez é um sofrimento físico. É uma enfermidade, é uma deficiência. É uma dor.
Talvez é um problema espiritual, são dúvidas, questionamentos, medo. Talvez são problemas psicológicos, ansiedade, depressão. Talvez são problemas familiares, um filho perdido, um marido descrente, dificuldade em ter filhos, o que tem te assolado. Se você é um filho de Deus, no fundo, não importa qual o seu tipo de sofrimento, todo sofrimento Deus está usando para te fazer mais parecido com o filho dele. Spurgeon, grande pregador batista, dizia: os nossos sofrimentos são a oficina de Deus. É onde Deus nos lapida, é onde Deus nos molda, é onde Deus nos transforma. É no sofrimento que aprendemos a orar mais, é ou não é? É no sofrimento que aprendemos a depender mais dos nossos irmãos, é ou não é? É no sofrimento que aprendemos que dependemos mais de Deus, é ou não é? Olhe para trás e veja quanta coisa Deus já te ensinou por meio dessa tua aflição, dessa tua dor, desse teu luto. Eu sei que talvez você não saiba como agora. É difícil saber quando a gente está no meio. A disciplina, no momento, não é motivo de alegria. Mas depois, quando olhamos para trás, nós vemos o quanto Deus nos ensinou. Nós vemos quanto Deus trabalhou em nossas vidas. Nós vemos quanto Deus caminhou conosco. Lembre-se disso, tenha uma perspectiva correta sobre o sofrimento. Se você é um filho de Deus, não importa as suas dores, nem o tipo do seu sofrimento, seja até causado por você mesmo, pelo seu pecado, cada um deles não está sendo desperdiçado por Deus, mas Ele está usando para te transformar à imagem de Jesus. Por último, minha última aplicação nesse texto. Meu irmão, peça ajuda. Olha o versículo 22 de novo. Paulo e Barnabé passaram pelas cidades de Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Meu irmão, do que você precisa? Você precisa de ânimo? Você precisa ser encorajado? Você precisa de direcionamento na palavra de Deus? Não adianta dizer que nada. Cada um de vocês, na sua vida, está precisando de alguma coisa, assim como eu estou, ou talvez até dos três. Paulo e Barnabé passaram nessas igrejas e identificaram que esses irmãos precisavam disso e os ajudaram nisso. Se você está precisando disso, meu irmão, procure ajuda. Procure ajuda. É dever nosso, no ministério pastoral, da liderança espiritual dessa igreja, auxiliar vocês. Mas muitas vezes não sabemos e precisamos que vocês peçam ajuda. Esse texto nos ensina isso. Paulo e Barnabé passaram fortalecendo, encorajando e direcionando aquele povo na palavra de Deus. E é isso que cada um de nós precisa, nas nossas particularidades. Então, se você está precisando, peça ajuda. Peça ajuda. Para terminar, eu queria chamar a tua atenção para o versículo 27. Diz o texto que quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Tudo o que Deus havia feito com eles, ou por intermédio deles. Não foram Paulo e Barnabé sozinhos que pregaram o evangelho, que curaram, que fizeram milagres. Não foi Paulo sozinho que foi corajoso, que foi quase morto por causa do evangelho. Não foram eles sozinhos, mas Deus por meio deles. Então, não olhe para Paulo e Barnabé como super-heróis, porque eles não são. A história não é sobre eles. A história é sobre Deus agindo por meio deles. Eles nunca estiveram sozinhos. Tudo o que fizeram, fizeram por causa da graça de Deus. Então você quer lutar contra os seus ídolos? Você quer alcançar as pessoas?
Você quer aprender a olhar para o sofrimento da perspectiva correta? Você quer ter coragem para pedir ajuda? Agora você sabe para quem que você deve pedir primeiro. Para Deus. Porque tudo que possamos fazer só pode vir da mão dEle. Só pode vir da mão dEle. Paulo e Barnabé relataram tudo que Deus havia feito por intermédio deles. A história não é sobre a primeira viagem missionária de Paulo, mas é sobre Deus agindo por meio de Paulo. E esse Deus está esperando para que você peça a sua ajuda. E Ele vai te atender. Porque Ele atende aqueles que clamam a Ele com humildade, com temor. Vamos orar?